todos, sejam bem-vindos ao nosso Professional Talks de hoje. Hoje vamos estar com Carmina Issa, né? Seja bem-vinda, Carmina. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e o novo cargo, né, que essa lei trouxe ao mercado, que é o DPO. É um cargo muito estratégico e requer muito preparo, e a gente vai conversar um pouco sobre esse tema. Estamos juntos, eu, Fabiana Lima, Bruno Cunha, Patrícia Raposo, na condução desse programa, né? Vamos dar início. E aí, para a gente começar, Carmina, eu vou passar a palavra para você, vou falar um pouquinho do seu currículo, para as pessoas que estão aqui saberem quem é Carmina, e aí depois eu passo a primeira pergunta para você. Carmina é advogada, sócia da Issa e Galamba Advogados, professora de Direito Cibernético, presidente nacional da Comissão de Compliance e vice-presidente da Comissão de Crimes Cibernéticos da Academia Brasileira de Ciências Criminais, diretora jurídica da Associação Brasileira de Segurança Cibernética, da Associação Brasileira de Segurança Cibernética, membro do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial e da Internet Society, e do Capítulo Brasil, né? E member Cybermaster da Latam Women in Cybersecurity. Né? Como eu estava dizendo para a Carmina, quando eu li o currículo dela, fiquei muito impressionada, né, com tudo isso que ela faz, como é que ela consegue dar conta de tudo isso. E aí a primeira pergunta para a gente iniciar é o que é realmente LGPD, qual é a sua importância, e aí você unir isso à sua vida profissional e à sua jornada. Como é que você trouxe isso para a sua vida? Né? Como é que você entrou nesse ramo, nessa área? Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada a vocês, né, pelo convite. Eu estou muito feliz por estar aqui. Quero agradecer a todo mundo, né, saudar aqui minha querida amiga Rita Peixoto, que está lá em São Paulo. É também uma grande liderança em LGPD, tem aí o curso dela na FEA, USP, focado nisso, né? E assim, minha trajetória, gente, ela é antiga, né? Eu tenho construído esse caminho aí desde 97, quando eu comecei a trabalhar e a ser professora de direito cibernético, né? Então, imagina, em 97 a gente ainda tinha uma lei de software antiga, né? Que depois ela foi reformulada em 98. E eu sempre dei aula em cursos de tecnologia e depois em faculdade, e aí foi assim, né? Fui galgando algumas coisas e alguns espaços, me especializando cada vez mais. E aí eu até me descaracterizei um pouco do formalismo da advogada, né? Um tempo desse eu estava palestrando, eu acho que foi no São Paulo Tech Week do ano passado, e depois que eu desci do palco, eu fui para o palco da IBM, né? Palestrei lá, que para mim foi um sonho, né? Quem gosta de tecnologia, de vez em quando assim, IBM é uma coisa que a gente considera, né? E aí me perguntaram, não acreditaram que eu era advogada, porque eu não falava muito, né? Os jargões mais jurídicos, aquele formalismo mais da área, né? Da nossa área de direito. E aí, gente, eu sempre digo que LGPD para mim foi um caminho natural, tá? Eu já trabalhava com propriedade intelectual, já trabalhava com lei de software, direito autoral, então sempre apoiei muito startups, a gente teve, o escritório teve muito focado em direito cibernético, e aí LGPD caiu assim como uma consequência natural do que a gente já faz no escritório. Até porque eu já falava desde 97 na diretiva europeia, né, que veio aí a se transformar, a se modificar, a se aperfeiçoar, até a gente hoje estar na GDPR. Né? São os desdobramentos. E aí você traz para a gente agora o que é realmente a LGPD, qual é a importância dela, né, para o nosso país. Eu acho a LGPD, eu acho que ela veio no momento certíssimo, tá?
eu acho que a gente tem alguns marcos, né, de evolução para a gente chegar até aqui e de conscientização das pessoas. Sempre digo que a gente tem vários momentos bastante significativos, né? Um foi o caso do Snowden. Aí todo mundo sabe que houve aquele problema todo com o Snowden, ele divulgou e-mails extremamente confidenciais e tudo mais. E aí o mundo despertou, as pessoas perceberam que os nossos e-mails poderiam ser lidos. Né? Gente, podem ler nossos e-mails. A gente já sabia disso há muito tempo, mas não havia divulgação, né? Então, com o escândalo de Snowden, a gente soube disso. E, recentemente, né, que deu o start, foi com o caso da Cambridge Analytica. E aí todo mundo disse, poxa, nós estamos sendo manipulados. Nós somos direcionados, né? Então, a LGPD é justamente isso, é a proteção dos nossos dados, é o resgate dos nossos dados. Né? A gente fala muito dos superpoderes dos titulares dos dados. Por quê? Porque os dados da gente eram trocados, eram comercializados, eram vendidos, eram trocados e a gente nem sabia. Né? E com a LGPD, não. Com a LGPD, nós vamos ter, as empresas vão ter limites, né? Os dados serão de fato nossos, e aí eles serão usados não de acordo com o que algumas empresas queriam, né? Mas como nós queremos usar os nossos dados, ou como nós queremos que os nossos dados sejam usados. Então, para mim, isso é fantástico. Eu sou fã. Passa a ser dono, né, do que já é nosso, né, no caso, quando você traz essa fala. E aí eu passo agora para a Patrícia, que quer fazer uma pergunta. Carmina, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Carmina, a LGPD ela traz uma série de obrigações para as empresas, né? As empresas têm que cumprir uma série de normativas, ter muitos cuidados com os dados, e tem essa figura do DPO, que é o encarregado, né? E é um cargo que requer muita qualificação. É um cargo que, inclusive, é muito bem pago, né? Um salário de um DPO inicial está 16 mil e a média está em torno de 20 mil. Então, assim, realmente um campo que se abre para alguns profissionais muito qualificados e, por outro lado, uma preocupação para as empresas, né? Porque as empresas, num momento de crise como esse, vão ter que se adequar à lei, vão ter que ter um DPO e estão sem dinheiro, né? Estão sem dinheiro até para pagar os salários que tem hoje. Imagine com mais um que vem, né? Como é que fica essa situação? Veja, de acordo com a LGPD, e ela vai entrar em vigor agora, né? Todos os controladores, até uma possível normatização ou posicionamento da NPD, todos os controladores, eles precisam ter um DPO, tá? Realmente é um cargo que eu sempre digo que ele tem muitas facetas, tá? Por quê? Porque a LGPD nem ela é tecnologia, nem ela é jurídico, tá? Ela é uma gama de expertise em diversas áreas, tá? Então, precisa sim ter conhecimento da lei, do jurídico, precisa ter um conhecimento sobre tecnologia, sim, sobre segurança da informação também, né? Sobre as ISOs, com certeza, tá? Ah, mas tem compliance, tá? Então, o DPO, ele também tem que ter isso, né? Por exemplo, gerenciamento de crise, né? A gestão, no caso de vazamento, né? Você tem que ter aquele conhecimento, aquela comunicação com o público, porque a gente sabe que quando os dados vazam, a comunicação da empresa com o público, né? E como a sociedade, você é jornalista, né?
Você sabe muito bem a importância da comunicação, né, no papel de você divulgar um vazamento. Então, você tem que ter também essa expertise. Por isso que a lei, sabiamente, né, inicialmente ela era só pessoa natural, e ela agora também abre a possibilidade do DPO ser as a service, tá? Por quê? Porque a gente sabe que, apesar de ser uma pessoa que vai estar à frente, mas ele tem que ter um time muito bom, tá? Para poder ter todo esse apoio, né? Ter todas essas expertises juntas para que se realmente cumpra com o papel que o DPO tem que cumprir, né? Quanto à remuneração, a gente sabe, né, que hoje você pode falar em 16, 20 mil, a gente sabe que isso tudo é adaptável, tá? Quando o DPO é as a service, eu acho que ele ainda permite uma flexibilidade para que o médio e a pequena empresa também possam usufruir de um profissional sem pagar tanto, sem ser tão remunerado, né? A gente sabe que, claro, quando uma empresa, quando um profissional tem uma dedicação exclusiva, ele realmente ele tem um valor de mercado mais elevado, tá? Mas quando a gente trabalha com as asséries e com a possibilidade de você ser DPO de algumas empresas, você abre mais esse leque para que você tenha um time, né? E que alguns, por exemplo, eu posso ser DPO como eu sou, tá? E no escritório também tem outro DPO. Isso não impede que a gente seja DPO, entendeu? E eu acho que é uma profissão, tá? Que ela veio de fato para ficar. Ela hoje vai ser fundamental, né? E importantíssima, porque a LGPD, apenas as penalidades, tá? É que foram para agosto de 2021. No mais, tudo que permeia a LGPD, tudo que tem na LGPD, tirando apenas as penalidades, tudo vai entrar em vigor agora em setembro. Se nada Carmina, mudar. você tá dizendo aqui, as empresas têm a possibilidade de contratar um DPO ou de contratar ou terceirizar isso através de um serviço especializado, onde ele vai contar com vários profissionais que possam suprir essa necessidade do DPO. Exatamente, né? O grande problema do DPO interno é justamente o conflito de interesse, tá? Então, assim, as empresas que optarem por ter um DPO interno, elas também têm que sopesar isso, tá? O cargo tem conflito de interesse, né? A gente sabe que é uma coisa mais delicada, porque um dos papéis do DPO é auditar, né? É manter. E aí você se auto-auditar em alguns momentos pode ser bem mais controverso, entendeu? Então, a gente tem essas duas possibilidades, tá? O que é que o mercado tem caminhado, né, tanto na Europa quanto aqui, é no sentido da contratação de DPO as a service. Para que evite essa questão do conflito de interesse, né? Exatamente, porque vê, quando a gente faz isso na prática, né, quando você pensa isso na prática, nas atribuições do DPO, você, em algum momento, pode sim existir um conflito, pode existir um mal-estar. Por quê? Porque o DPO ele vai fiscalizar todos os departamentos, inclusive as diretorias, a alta gestão. Então, é muito interessante porque na Europa ele tem uma certa imunidade.
no DPO, na normativa do GDPR. Aqui a gente não tem. Então, assim, a probabilidade de o DPO entrar num conflito e, infelizmente, ser demitido tem que ser considerado, entendeu? É importante ver isso. Mas Bruno também quer contribuir com a pergunta. Bruno. Boa noite, Carmina, boa noite a todos. Seja mais Boa noite, Bruno. Agradecemos a sua presença, né, com tanta informação e com tanto conhecimento na área que você atua. Carmina, você não considera que essa seria mais uma área que vem a reboque de uma tentativa de implantação de leis que de fato vai ficar perdido no meio do caminho, tendo em vista, por exemplo, a gente viu, né, quantas áreas profissionais no decorrer dos últimos anos seguiram essa mesma jornada, esse mesmo caminhar, né? E a gente percebe que depois de um certo tempo, né, a gente pode falar, inclusive, por exemplo, de todos os casos das últimas empresas que nós tivemos, dos escândalos no país, e que envolvia a questão ética, né, propriamente dita, você não acredita que ela vai ser mais uma jornada e mais uma caminhada que nós vamos cair na mesma, né, no mesmo movimento de achar que isso será construído dentro das empresas, por exemplo, como compliance, gestão de risco, governança corporativa, conselhos de ética, enfim, e de fato isso não amadurecer e não evoluir? Qual é a sua visão sobre isso? Ô, Bruno, a sua pergunta é fantástica, tá? A gente ouve muito isso. Será que isso não é mais uma lei? Será que não vai pegar? Você, por exemplo, você citou compliance, né? A gente sabe o quanto compliance é importante para o nosso país, para uma sociedade mais justa, a ética é fundamental, tá? Mas o compliance ele estava segmentado numa área que não era geral, tá? A LGPD é para todos, pequenos, médios e grandes, certo? Então, assim, a penalização também é muito grande. Imagine que uma empresa ela pode ter seu tratamento de dados suspenso. Imagine você não poder coletar dados num mercado, numa realidade como nós temos hoje, que tudo está em meio tecnológico. Tá? Outra coisa, ela é uma lei que ela naturalmente ela já está em uso. Né? A LGPD está em vigor? Não, mas o judiciário ele já tem se posicionado nesse sentido. E é uma lei que como ela é uma lei geral, como ela é uma lei para todos, como a gente vai ter níveis de fiscalização, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e o Judiciário. Você vê, o Ministério Público do Distrito Federal, ele tem atuado fortemente. Né? O Judiciário, agora mesmo na pandemia, ele atuou muito, né? No caso de alguns decretos que poderiam violar a nossa privacidade, foram julgados. STF se posicionou, STJ se posicionou. Então, a gente não está falando numa lei que ela vai entrar e pode ser ou pode não ser. Né? E também tem muita gente que diz, mas e a fiscalização disso? A fiscalização disso somos nós, todos os brasileiros, porque hoje a gente se incomoda quando a gente recebe um e-mail que a gente não pediu, que a gente não sabe nem por que mandaram para a gente. Né? Isso incomoda e se incomoda. Tá? Então, assim, nós mesmos nos conscientizando sobre isso. Não, minha privacidade. Tá? Então, eu não acho que é mais uma lei, porque eu acho que ela tem um impacto muito grande na nossa vida, na nossa privacidade. Tanto é que você vê só, por exemplo, os dados sensíveis. Tá? Por que a coleta dos dados? Eles fizeram uma coisa fantástica. Né? Para quê? Para evitar o quê? A discriminação, o preconceito. Porque os dados sensíveis, eles são preservados. Nem toda empresa vai poder coletar o que ela quer, como era antigamente, tá?
E os dados sensíveis, eles têm um tratamento bem mais forte, tá? Por quê? Porque ele pode gerar preconceito, ele pode gerar discriminação, e isso a lei vai proteger. Então, ela vem com uma evolução aí, né? Dos direitos fundamentais, direito à vida, à nossa privacidade. E é por isso que eu acho que ela é tão importante. Isso eu estou falando do lado bom, tá? Sim, claro, sem dúvida. O que eu gostaria só de reforçar, baseado na tua colocação, na tua fala, que eu achei que foi extremamente pertinente, né, ter essa visão, é exatamente por a gente entender que é uma área muito nova e quando ela se torna multidisciplinar e não há uma definição clara de responsabilidades e quem são os profissionais de que áreas, né, isso fica muito aberto frente ao próprio mercado de trabalho e gera realmente um grande desafio, né, no seu próprio processo de implantação, a de adquirência de todas essas políticas, essas diretrizes conforme a lei, né? Acho que ela está congelada. Carmina? A conexão caiu. Eu acho que deve ter sido Acho que sim. Que conexão. ela vai retomar, né? Aproveitando, só para dizer para vocês que estão presentes, que se vocês quiserem fazer perguntas, ou pelo chat, ou ao vivo, é só abrir o microfone, pedir a palavra e fazer uma pergunta para a Carmina, né? Para que vocês possam também contribuir com esse momento de hoje. Voltou. Oi! Voltou! Voltei. Carmina, aproveitando, pegando esse gancho que você trouxe das empresas, que nem todas as empresas vão poder coletar o que elas querem. Eu vi um posicionamento da CNI, né, da Confederação Nacional da Indústria, dizendo que isso aqui não deveria entrar agora em vigor, né, após a LGPD, e que só deveria entrar em vigor após a constituição da Autoridade Nacional da Proteção de Dados, em virtude justamente dessa grande quantidade de empresa pequena e que precisa de uma estrutura para poder fazer isso acontecer, né? Com esses, como você trouxe, Patrícia, trouxe, com esses salários altos, ou mesmo com a terceirização, também será um custo adicional que essas empresas podem não ter nesse momento para investir, até por conta da pandemia, saindo desse momento. Eu queria saber qual é a sua opinião em relação a isso. Eu acho que travou novamente. Acho que ela não está tendo aí uma boa conexão, né? Foi uma boa pergunta, viu? Oi, Wellington, boa noite. Tudo bom? Boa noite. Eu acompanho aí também várias empresas, trabalho com consultoria de gestão empresarial e as pequenas e médias empresas realmente, de fato, estão bem, na verdade, não estão nem cientes do que é a LGPD. E a gente ainda Falando de pequenas, certo? De PMEs, de ME, estão totalmente... fizemos uma pesquisa agora recentemente em vários segmentos e 99% das empresas que a gente fizemos pesquisa disseram que nem sabia o que era. É um risco. Vários segmentos. Isso é um problema, né, para o país, né? Entrar uma lei dessa com esse peso em vigor, sem você ter uma autoridade nacional para poder apoiar essas empresas. Carmina já voltou, Fabiana? Acho que você poderia fazer Eu voltei. Voltou? Voltei. Ah, que ótimo. Desculpa, é porque eu acho que a rede daqui deve estar oscilando. Porque Você chegou a ouvir a pergunta ou você quer que eu repita? Eu gostaria que você repetisse. Eu vi o Wellington só falando que... Das pequenas, né? Das pequenas. A pergunta foi em relação à posição da CNI, né, nesses últimos dias, dizendo que não achava que a LGPD deveria entrar nesse momento antes de ser constituído a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, em virtude das empresas pequenas, né, principalmente, que é a grande maioria do país, não terem estrutura e nem apoio para poder realmente fazer com que essa lei seja cumprida nas empresas. Então, a pergunta foi qual é a sua opinião em relação a isso? Tá, eu acho o seguinte, que a gente já teve muito tempo para se adequar, né? E esse foi um dos motivos que a lei vai entrar em vigor agora, porque eles queriam adiar mais ainda, falando sobre a justificativa
da pandemia, certo? Só que a gente tem quase 2 anos que a lei foi editada, né? Então, assim, para que as empresas se adaptassem. E, infelizmente, muitas empresas não se adaptaram, né? E aí, agora, a gente está naquela correria, porque todo mundo está querendo se adequar, então, quem trabalha com LGPD, eu tenho certeza aí que tá bem complicada a situação, certo? Então, assim, se tiver daqui a mais 2 anos, todo mundo vai dizer a mesma coisa. Porque a gente não teve tempo para se adequar, tá? Eu entendo que tem um impacto nas pequenas, tem um impacto nas médias, e é muito interessante porque tudo é muito relativo, tá? Só para pegar o gancho de Wellington, vamos supor, você tem uma startup, por exemplo. Como é que vai ser a startup? Porque a startup é pequena, não é? A startup ele terceiriza uma boa parte do trabalho deles e na outra são poucos funcionários. Mas você tem startup tipo fintech que tem 200 mil clientes. Carmina, posso fazer uma colocação, só mais uma colocação? Tá? Tranquilo. Primeiramente, aí, parabéns pelo evento que vocês estão proporcionando aí, é riquíssimo de informação. Eu então, participo de alguns grupos que só são concentrados com atacadistas, distribuidores e varejistas de todo o Nordeste. Dentro desses grupos tem mais de 200, 300 empresas, cada um deles segmentado. E eu vou confessar uma coisa aqui para vocês. Nenhuma das empresas, eu estou falando nenhuma, dentro desses grupos de pequenas, médias e grandes, estão preparadas, não. Eu posso dizer a você que... Você acha que as associações desses atacadistas, distribuidores de indústrias deveria ser mais atuante ali com o pessoal? O que é que você acha? Assim? Eu acho que essa divulgação é uma coisa que a gente tem feito, que a gente tem trabalhado. Tem tido vários eventos, grandes eventos também, tá? A gente tem, por exemplo, vários eventos que estão acontecendo, né? Eu acho que Patrícia, inclusive, já promoveu alguns outros webinars sobre isso. A coluna do movimento econômico. Por exemplo, toda quinta-feira a gente fala, eu escrevo um artigo falando justamente sobre a LGPD, a convite de Patrícia, né, Raposo. Então, assim, a gente tem divulgado, né? A gente já tem tido muita divulgação. Agora, nunca é de menos, nunca é de mais, tá? Então, é necessário, O que me espanta é, por exemplo, algumas grandes empresas não tomarem conhecimento, tá? Porque assim, normalmente eles têm um jurídico interno, tá? Que poderia facilitar a gente. Então, é por isso que a gente diz, vamos adiar, porque ainda não dá, as empresas ainda não estão fazendo, mas então, vai ser sempre assim. Sempre vai ter na verdade, que precisa mesmo, só para passar para a Patrícia, acho que precisa mesmo pensar nessa autoridade nacional, né? Quem é que, qual é a agência, o que é que vai ter para poder que ela possa fomentar campanhas mais nacionais com maior amplitude, para que a coisa seja mais disseminada. Mas aí, Patrícia... O grande problema é que você não pode atrelar tudo à NPD, tá? Por quê? Porque ela vai para o nível administrativo. E as empresas elas já estão sendo penalizadas. A gente teve um caso de construtora que foi punida porque passou dados do cliente, judicialmente. Tá? Se vocês botarem aí, vocês vão saber. Eu só não vou falar o nome da construtora, porque não é uma coisa boa. Né? Se fosse um elogio, eu até falaria o nome da construtora, mas como não é, é um caso que não é bom, então vamos
dizer só que está tendo sim punições, né? Então, Patrícia? deixar de adequar porque não tem uma ANPD devidamente constituída é um grande equívoco. Eu acho que essa questão da grande maioria das empresas não estarem ainda em compliance com a LGPD se deve basicamente à tradição brasileira de deixar tudo para a última hora. Porque, é como você falou, as grandes empresas têm departamento jurídico e os departamentos jurídicos sabem da lei, mas a decisão nem sempre não é do departamento jurídico, né? É do gestor, e muitas vezes o gestor não quer gastar dinheiro naquele momento com aquilo ali, não acha que é importante, acha que a lei não vai pegar, né? A coisa começou a mudar quando vieram as punições, as multas severas para vários casos que têm acontecido aqui no Brasil, né? Então, assim, a gente tem falado, você fala sobre isso, né? A gente está tentando noticiar sempre, trazendo esse tipo de notícia, mas a realidade é essa. Agora, Carmina, o que eu queria perguntar é o seguinte, com relação à formação, né, de um DPO, existe algum curso aqui preparando esse profissional? Existe algum curso na Europa? Como é que é a formação desse profissional? Veja, curso para falar tem sim, tá? Tem vários cursos, tem bons cursos, né? Todo mundo muito focado no querer, né, socializar esse conhecimento. Eu tenho um curso de LGPD também, e assim, várias instituições, como a USP, como outras, elas têm curso, inclusive, de BPO, tá? Agora, são investimentos que a gente precisa fazer para a gente se qualificar, até porque o cargo de DPO, ele é um cargo de muita responsabilidade, tá? Por quê? Porque você vai lidar com o maior patrimônio da empresa, que é a imagem dela. Então, se vazar, o impacto na empresa é muito grande, né? Você tem impacto, desdobra até em bolsa de valores, cai a tua reputação, a tua imagem, o teu valor, né? Enquanto imagem também. Então, principalmente que a LGPD determina que seja comunicado o vazamento, né? A empresa vai é ter obrigatório. que, né? Exatamente. Você tem que comunicar, certo? Então, assim, e essa comunicação, ela tem que ser muito bem cuidada, sabe? É uma coisa que o nosso escritório, a gente foca muito, tá? O vazamento por si só, ele já é uma coisa que é muito impactante, tá? E vai estar todo mundo sob pressão, né? Porque vazou, você vai ter que tomar as atitudes necessárias, você tem que pegar o comitê de crise e cada um tem suas atribuições, mas a gente tem que comunicar, obrigatoriamente. Então, você vai ter que comunicar para a ANPD. Como você vai comunicar isso? Tá? Tem que ter um profissional qualificado para isso, né? Que tenha a serenidade, que tenha o domínio, tá? Então, você tem que ter tudo isso. Então, é por isso que eu digo que tem que ter profissionais como você, Patrícia, que dá notícia, né? Com experiência em gestão de crise, né? Porque a LGPD ela vai trazer crises, né? Crises de imagem e custo, né, Carmina? Porque vazar dados é um problema. A crise de imagem vai ser outro problema. E um terceiro Exatamente. é que a vítima, quem teve seus dados vazados, pode entrar na justiça. Então, você vai ter 3 problemas ao mesmo tempo para administrar, né? É verdade, entendeu? Então, você tem que ter pessoas qualificadas. O DPO, ele é uma pessoa muito importante e ele tem que ter no time dele pessoas altamente qualificadas, cada uma dentro da sua área, cada uma com a sua expertise.
Carmina, para eu passar para Bruno, só para complementar isso que a Patrícia colocou, quanto tempo você acha que se forma um DPO? Eu tenho uma formação, mas quanto tempo eu sou qualificado para atuar como um DPO? Olha, isso é muito relativo, porque eu acho que ninguém se qualifica de uma hora para outra. Eu acho que você vai evoluindo, não é? Você vai construindo. Eu acho que a prática ela é fundamental. Tá? Então, assim, um curso focado com prática, que leve você não só a letra da lei, mas a aplicabilidade dela, né? Isso é muito importante. E eu acho que isso é o que constrói, entendeu? Por isso que um time, né, ele é tão importante, porque cada um soma a sua experiência e todos se tornam ricos, porque cada um vê o olhar do outro, tá? Então, assim, não é uma estrada que você faz um curso de 20 horas, de 30 horas, que, dependendo do conteúdo, você não vai conseguir, entendeu? Dependendo da abordagem, também não. Então, um curso que te traz esse viés de teoria e prática, ele é muito importante. Qualificação, gente, é sempre muito importante. Quanto mais curso você faz, quanto mais você vai se especializando, tá? Lendo muito, então livros é uma coisa muito importante também. Tá atualizado, estar atualizado é muito importante. Nesse momento, mais que tudo, né? E aí, passo para Bruno. Excelente. É bem verdade, Carmina, que qualquer área profissional, qualquer carreira precisa ser estruturada, né? E por ser uma área que envolve uma multidisciplinaridade de conhecimentos e de saberes, é preciso que esse profissional fique muito atento, né? Eu trabalho com carreira, já tendo alguns clientes que atuam nessa área, que estão buscando desenvolver carreira nessa área, e eles estão exatamente se questionando muito, né? Que conhecimentos são prioritários, ou ao mesmo tempo que saberes são mais relevantes e importantes para que haja uma consolidação, né, desse processo, dessa atuação profissional. E como você bem colocou, né? Não existe só um curso que traduza uma competência tão complexa, né, e que envolva de fato aí várias coisas ao mesmo tempo, né, no sentido mais amplo enquanto sociedade. Mas eu ainda vou insistir numa pergunta. Eu já entendi algumas interfaces, mas eu acho que a gente está aqui exatamente para trazer essas discussões, para trazer essas ideias. Como é que é falar de gerenciamento de dados e de lei de regulamento de dados num país que nem se digitalizou ainda, né? Nós descobrimos no momento de pandemia que nós não éramos digitais. E quando a gente fala de digitalização, a gente fala consequentemente de dados, né? De inteligência de informações. Como é que é isso, Carmina? Como é que você vê? É uma dicotomia, né? Há um dilema, né? Dentro dessa nova legislação, ou enfim. Como é que você vê essa perspectiva? Eu acho muito interessante porque a pandemia nos levou a isso. Ele jogou as empresas, né, que tinham alguma resistência, jogou as pessoas, os funcionários também, tá, no outro mundo, que é o mundo que a gente está aqui agora, certo? Então, assim, eu acho que isso não foi uma característica só do Brasil, né? Outros países também passam por esse mesmo processo. Claro que o nosso foi muito acelerado. Então, a gente teve que ter uma regulamentação legal. A gente sabe que tinham muitos funcionários que não conseguiam e que não tinham condições e sequer, né, tinham até celular com banda suficiente, com aplicativos para viabilizar. Então, assim, eu acho que todo mal traz um bem, sabe, Bruno? Eu sempre gosto muito de olhar o outro lado. Eu acho que a gente vai sair mais fortalecido, inclusive intelectualmente, porque as possibilidades de cursos, de webinars, de lives, elas cresceram tanto que elas vieram a somar, entendeu? Então, eu acho que a gente sai da pandemia até um pouco mais rico em conhecimento,
tá? Claro que nosso país a gente ainda precisa ter muita coisa, mas nós também somos referências por exemplo, sistemas. O nosso sistema de Receita Federal, ele é um dos melhores sistemas do mundo. Então, assim, a gente tem coisas, a gente vai sair um pouco mais fortalecido. A gente conseguiu, por exemplo, hoje, a gente tem um Wi-Fi melhor, mais disponível, claro, com toda a sua vulnerabilidade, que a gente sabe, mas as pessoas estão tomando mais cuidados. Antigamente, você não via ninguém com dupla senha de autenticação. Então, o pessoal não sabia nem o que era isso, tá? Não sabia a importância de você pegar o celular e colocar uma senha. Hoje a gente já sabe, né? Então, a gente está tomando uma consciência e eu acho que isso a LGPD ela também traz, né? E a pandemia acelerou esse conhecimento, tá? E isso reverbera na LGPD, na nossa consciência de dizer, poxa, eu não vou linkar em determinado tipo de coisa, tá? Fake news, ninguém nem pensava nisso. Tá? Então, hoje, a gente está pensando, é por isso que eu acho que tudo soma, sabe? E a gente aprende fazendo curso, a gente aprende lendo livros e a gente aprende numa live dessa. E se abre, né, mais uma possibilidade, né, de uma nova atividade profissional em termos de mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, se abre oportunidades, né, para profissionais se reinventarem ou até se reposicionarem frente às suas carreiras, enxergando aí, na verdade, grandes oportunidades, porque quando a gente tem movimentos, né, que vêm de cima para baixo, né, dentro do nosso Brasil sempre funcionou dessa forma, em termos de cultura, os profissionais acabam recorrendo e buscando essas carreiras como verdadeiras oportunidades. Excelente, Carmina. Eu acho que abre muito, acho que abre esse espaço, sabe? Eu acho que tem muita gente se reinventando, não é? Porque o momento é esse. Quem quer caminhar na área de proteção de dados e de privacidade, que a gente sabe que privacidade, inclusive, é outra discussão, porque ela é, inclusive, mais ampla, né, do que a proteção de dados propriamente dita. Eu acho que você tem que saber várias áreas, tá? Hoje em dia nós somos multis, né? Nós somos plurais. E a LGPD é isso, é uma pluralidade de conhecimentos. E eu acho que entra aí essa questão da consciência, né, que você está trazendo, que antes a gente clicava e via aquela questão dos cookies para entrar num site e não ficava tão preocupado. Hoje, por mim, quando eu olho e vejo, eu já fico pensando, eu preciso ler para saber o que é, que dados são esses, ou seja, você já começa a ter mais essa consciência de precisar realmente fazer um outro movimento, né? Mas aí, Patrícia? Carmina, um profissional que atua como DPO, ele tem que ter vários... Ela está aí? Tá. Ele tem que ter vários conhecimentos muito amplo na área do direito, né? Então, tem direito consumidor, direito civil, trabalhista, uma série de coisas. Esses cursos de DPO que existem, eles são direcionados para profissionais do direito, ora direcionados para profissionais de tecnologia. Como é que funcionam esses cursos? Para quem está aqui ouvindo a gente e tem interesse, né, em seguir nessa área. É muito interessante, porque não existe hoje... o público é de advogado, o público é da área de TI. Não. O público é da área de TI, é da área de direito, é da área de gestão, é da área de projetos, tá? Por quê? É da área de compliance. Então, os profissionais, é como o Bruno estava dizendo, tem muita gente se reinventando. E são de diversas áreas. E a LGPD, ela abrange e abraça todas. Entendeu? Você não tem... se eu sou só de direito, eu não vou conseguir fazer uma adequação. Por quê? Porque a LGPD não é só direito.
Eu preciso de direito, preciso entender os regulatórios, preciso, tá? Respeitar o Código de Defesa do Consumidor, fazer direito contratual. Então, tem várias áreas, mas a gente também precisa de quê? A gente precisa de TI. O cara é um PT-test, ótimo. A gente precisa do PT-test. O cara desenvolve sistema. A gente precisa do cara que desenvolve sistema para poder entender privacy by design, privacy by default, certo? O cara é muito bom em segurança da informação. Excelente. A gente precisa de pessoas que saibam o que é um firewall, tá? O que são bordas, o que é que você... Então, você precisa desse tipo de conhecimento. Então, LGPD é para todas as áreas, o curso é para todas as áreas, tá? Carmina, o cara que vai ser selecionado numa empresa para um cargo de DPO, ele vai ter que passar por uma banca examinadora, porque tem que ter várias pessoas analisando as competências, né? Porque o cara já é difícil ser um DPO. Imagina ser selecionado para ser DPO, né? É verdade, é verdade. É por isso... desafio. Nós RH prepare, né, Carmina, para selecionar bem esses profissionais. Carmina, poderia complementar uma coisa, a professora Rita, aqui de São Paulo? Eu dou aula em cursos de formação de DPO e também estou fazendo uma trilha, agora estou estudando segurança da informação, porque para eu dar aula no curso de DPO, eu senti que eu precisava entender ainda mais o que eu conheço de segurança da informação, né? E o que eu queria só trazer aqui para o grupo, que eu achei bonito, ontem eu estava numa turma de 70 alunos, que tem tanto gente de segurança da informação, como advogados, e como era sobre ISO 27001, os café com leite, ou os calouros no tema, eram os advogados. E eu achei que o pessoal de segurança da informação, muito tolerante e suportando todas as perguntas, desde aquelas perguntas mais básicas, o que é um Chief Information Officer, que ele ficava falando CISO. O Chief Information Officer. Tá. E quando eu dou aula de direito para o pessoal de segurança da informação, eu vejo que eles também, o pessoal do direito tem essa paciência com o pessoal de segurança da informação. Então, essa ideia que vocês estão colocando de se reinventar é tanto para o pessoal do direito como para o pessoal da segurança da informação. Às vezes a gente tem gente de compliance, tem gente de RH, e isso eu só queria pontuar isso, que ninguém está pronto, né? As pessoas estão todas procurando preencher aquele espaço que falta para ser um profissional mais multidisciplinar. É muito interessante. Lá no escritório, nós temos todas as ISOs, desde o ano passado. Inclusive a 27701, que é a de privacidade. A 27001 é de segurança da informação. E a 27701, aí é a de privacidade. 701 e 702. Né? Então, exato. assim, é uma constante, é como Rita diz, a gente sempre está aprendendo, sempre está buscando mais conhecimento. Então, acho que é um momento de todos, né, dessa reinvenção e dessa atualização, cada um buscando a sua lacuna. Agora, eu queria também perguntar para você, Carmina, na sua opinião, qual é o modelo de negócio ou o segmento que vai ser mais impactado com a entrada da LGPD? Eu sei que é para todo mundo, mas eu digo assim, se você puder priorizar, quem seria o mais impactado? É impressionante. Essa semana eu já recebi e já conversei com 3 hospitais grandes de Recife. Por quê? Porque é uma área que é super impactada. Tá? Então, assim, se você disser quais são, todas as áreas são impactadas, tá? Quais são as que são mais vulneráveis? Inclusive, onde a gente tem visto um aumento considerável de invasão, de sequestro de banco de dados e tudo mais. Saúde, educação, tá? Por quê? Quando você entra no hospital, os dados sensíveis estão assim, ó,
rodando. Porque hoje o que acontece? Nem todo mundo vai mais poder coletar dados sensíveis. Então, as empresas que têm dados sensíveis e que podem coletar esses dados, elas vão ser muito mais vulneráveis, porque todo mundo vai querer pegar aqueles dados que estão ali, né? E aonde é que tem dados sensíveis? Saúde. Aonde tem dados sensíveis? Educação, porque você tem criança, você tem adolescente, tá? Então, assim, você tem muito usuário. E aí, por exemplo, a escola precisa saber se teu filho tem alergia, se teu filho tem alguma síndrome, tá? E aí os pais têm que dar o consentimento, e aí tem os professores. Então, assim, você tem uma área que é muito... Por exemplo, a gente teve uma exposição há uns 2 meses, eu acho, de uma clínica de cirurgia plástica. Vazaram as fotos das pacientes que iam fazer cirurgia plástica. Imagina o impacto. Então, assim, é uma área que ela é super sensível, gente. Quanto mais dados sensíveis a empresa tiver, o segmento, né? Aquele segmento, ele vai ficar muito mais exposto. Mais o super-homem ou a super-mulher de PO vai ter que atuar nesse segmento, né? É verdade. Super-mulher. É verdade. Eu vou palestrar agora no MyDSEC, que vai ser agora 16 e 17 para a semana, né? É um mega evento, o MyDSEC São Paulo, mas ele é da América Latina, ele é imenso. E eu vou falar sobre os superpoderes dos titulares dos dados, tá? E essa semana a gente vai falar. Tem tudo a ver com isso. Infelizmente, já está chegando quase ao final do nosso Professional Talks de hoje. E aí eu vou passar para Bruno e Patrícia fazer as últimas perguntas para você fazer aí a sua última consideração. Patrícia? Deixa eu ver o que eu vou perguntar. Pergunta primeiro aí, Bruno. Uma pergunta. Não está com ela na ponta da língua já, Patrícia. Eu estou com ela guardada para todo mundo ficar, para a gente conseguir registrar essa pergunta no vídeo e todo mundo assistir lá no YouTube, Carmina. Sugestões que você daria para um profissional que quer construir ou consolidar uma carreira de DPO, voltado exatamente para atender a todos os requisitos? Que 5 passos vocês sugeriria para esse profissional buscar e, de fato, se fortalecer, né, frente a essas demandas de mercado? Carmina? Tá. Eu acho que ele precisa, acima de qualquer coisa, se qualificar. Tá? Em que? Vamos deixar bem claro. Em várias áreas. Por exemplo, cursos de LGPD, sim. O que a gente tem visto umas certificações, né? Inclusive a gente já conversou muito sobre isso, tá? Porque certificação não é requisito para ser DPO, tá? Então, assim, para eu ser DPO, eu tenho que ter um certificado de DPO? Não. Você tem que saber LGPD e GDPR, tá? Então, o que eu acho que é importante é estude várias áreas, tá? Faça cursos de LGPD, busque LGPD na prática, tá? Leia bastante, como a professora Rita falou. Vamos lá, curso de ISO, não é? Eu preciso aprender ISO. Nesse curso, gente, presta atenção, para a gente fazer um curso, a gente precisa ver a NITA, não é? O que é que ela diz? O que é que vai ser ensinado ali? Eu digo isso porque, como eu sou professora desde 97, é uma coisa que a gente lida muito. Carmina, tá?
para a gente não perder o time, então, primeiro, certificação, buscar algum tipo de certificação ou conhecimentos em LGPD? Não. Certificação não precisa, Conhecimento. tá? Ok, conhecimentos em LGPD. Depois, entender um pouco de ISO 9000 e qual é a norma que rege a segurança da informação que você citou hoje? É a 27701 e a 27700. Oh, desculpa. 29.000. Eita. A 27701, que é a de privacidade, tá? E a 27001, que é a de segurança da informação. Okay. A 27001, ela é uma família, uhum. tá? Que a gente chama 27001, 27002. Então, essas ISOs, elas também são importantes. Então, o curso menciona ISO, ótimo. O curso tem algumas coisas práticas, traz algumas pessoas que falam, tá? Que já adequam. Então, isso é importante. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Então, quer trilhar o caminho de PO, vai lá fazer cursos, tá? Cursos, de fato, vai te ensinar a fazer. Vai te dar conhecimento para fazer. Excelente. Obrigado, Carmina. Eu agradeço aí a tua disponibilidade, o seu tempo preciosíssimo. Patrícia, por favor. Carmina, do ponto de vista das empresas, tá? Qual é a grande preocupação e qual é o primeiro passo que tem que ser dado no sentido de entrar em compliance, né? Começar a dar esse passo para estar em compliance com a lei? Fazer a adequação, fazer o assessment, nomear o DPO, isso é fundamental, tá? E fazer a adequação. A gente sabe que as empresas não vão se adequar de uma hora para outra, então elas vão ter que escolher o que é que elas vão fazer primeiro, tá? Quais departamentos eles vão normatizar primeiro e adequar. E o DPO vai ter que estar lá nomeado, tá? Aí, nesse caso, vai ter que ter ferramentas, né, para fazer essa adequação, né? Vai ter que ter ferramentas. E aí é muito interessante o curso que também fala de ferramentas, tá? A gente sabe que tem vários tipos de ferramentas, tanto de segurança da informação, como de gestão, justamente para fazer a adequação da LGPD. Agora, a gente precisa deixar bem claro que tudo isso não vai impedir um vazamento de dados, né? Não. Porque o vazamento de dados, inclusive, pode ser provocado por um funcionário. Também, principalmente. Eu sempre digo o seguinte, nada é seguro, por isso que a lei faz a dosimetria da multa, da penalidade, tá? Se a empresa desenvolve tudo, adequa, mantém, se os dados vazam e ela respeita o DPIA, ela fala, ela vai para o mercado e diz, vazou, mas a gente conteve dessa forma ou de outra, tá? O que é que vai acontecer? A gente tem uma minimização da penalidade. Todos os funcionários foram treinados. Foram. Então, isso é fundamental, tá? Então, é muito melhor você ter os funcionários, tá? Todos capacitados, reciclados. O DPO vai chegar lá e vai dizer, vamos fazer a semana da mesa limpa. Vamos ver o que é que tem em cima de mesa de dados pessoais que não pode ter limpo. Ou seja, trabalhos de conscientização contínua, tá? E treinamentos, cartilhas de esclarecimento, tudo isso é fundamental. É muita... Obrigada, viu? Obrigada a você, obrigada a todos que estão aqui participando e as colaborações, todos que participaram também. Muito obrigada pela presença de todos. Carmina, só para a gente poder concluir, você passar a sua mensagem final, a gente falou muito de competência técnica, né? O que a gente os profissionais teriam que ter para ser um DPO. Mas qual é a principal competência comportamental? Qual é o principal comportamento
que um DPO, uma super mulher, um super homem chamado DPO precisa ter, precisa desenvolver? Para mim, a maior competência acima da técnica é a empatia. Você não pode chegar na empresa achando que você vai mudar tudo sem respeitar o espaço e a cultura daquela empresa, tá? Então, o que eu acho é que a gente tem que ir com humildade, tá? E dizer mesmo assim, ó, a gente está aqui para colaborar, a gente está aqui para fazer o teu trabalho ficar mais seguro, tá? Você ficar mais consciente e você se profissionalizar cada vez mais, né, Bruno? Vai pegando o gancho de Bruno. Então, eu acho que quando a gente vai fazer uma adequação, a gente não pode ir, a empresa vai fazer o que eu quero. Não. A gente vai se adequar ao que a empresa tem, tá? E a gente vai trabalhar com a sensibilidade que é necessária para envolver os colaboradores e mudar aquela cultura para uma cultura de proteção de dados e de privacidade. E Muito bom, muito bom. Só para reforçar o que a Carmina colocou, Fabiana, é bom que todos nós profissionais que busquemos essa área de atuação, a gente perceba que existe aí uma possível longevidade, né, em termos de ocupações, né? Esses profissionais eles vão se manter em função até de ter que cumprir uma legislação que rege tudo isso. Então, é uma oportunidade sustentável no mercado de trabalho, não é mais provavelmente mais uma área de um modismo, né, oriunda do modismo, Não. E sim mais de uma necessidade, né, que eu vejo até social frente ao mundo, né, e as tecnologias como um todo. Mas só para reforçar, Fabi, antes de mais nada, não esqueçam que o vídeo vai ficar gravado no nosso canal do YouTube, tá bom? Aqueles que não puderam assistir, vão lá e vocês podem repassar o link, a gente vai também passar pelo WhatsApp de vocês para aqueles que estavam aqui presentes, para que vocês possam, né, levar essas informações tão importantes e agradecemos aí a presença novamente, Carmina, e a tua dedicação. Obrigada, gente. Muito Carmina, feliz de participar aqui com vocês, hein? Obrigada, Esse time obrigada é maravilhoso. Obrigada pela presença. E se você quiser deixar alguma mensagem final, algum e-mail, algum contato seu para que as pessoas possam ter mais informações mais específicas, alguém que queira entrar em contato, fique à vontade. Tá. O meu e-mail, o meu LinkedIn é Carmina Issa, né? O meu Instagram é Carmina Issa. E assim, estou à disposição, gente. O que eu puder colaborar, o que eu puder contribuir, tá? Eu estou aqui. Acho que o trabalho da gente é esse. É socializar o conhecimento, acima de qualquer coisa. Verdade. E você fez isso com muita maestria hoje. Muito obrigada pela sua presença. Um abraço a todos que estiveram presentes com a gente e até o próximo Profissional Talks. Tchau, gente. Tchau. Um grande abraço. Boa noite. Tchau. Boa noite.